Sejam bem-vindos a mais um encontro intelectual. O assunto de hoje vai ser um tema muito importante. Esse tema refere-se à renda passiva. Mas o que é renda passiva? A renda passiva tem a ver com o que você ganha sem precisar estar trabalhando. Vou dar algum exemplo. Bom, você tem um prédio, aluga esse prédio, aluga um apartamento, aluga uma casa e todos os meses cai em sua conta o aluguel. É óbvio, antes você teve que investir, fazer um esforço, acumular um certo patrimônio para fazer a construção. E a partir da construção feita, os aluguéis vão caindo mensalmente na sua conta. Uma outra maneira que as pessoas se utilizam há algum tempo é acumular um patrimônio na poupança e mensalmente caem juros na sua conta. Temos que tomar cuidado, porque às vezes aquele percentual de juros que cai na sua conta não supera a inflação. Então, muito cuidado com a poupança, né? Já por sua vez, o apartamento tem o desgaste natural e a manutenção que você vai fazer, além dos incômodos com os inquilinos, né? A hora de sair do prédio, como recuperar aquele prédio ou aquele apartamento que você construiu. Então você vai ter uma série de despesas. Mas a renda passiva, então, é aquele aluguel que cai, é aqueles juros, né? Ou se você, por exemplo, fez um investimento em ações e a empresa que você investiu tem lucro num determinado trimestre, e ela pode decidir pagar dividendos para os seus acionistas, né? Você, como acionista, é um sócio de uma empresa, então tem direito aos dividendos, né? Então lá na sua continha, né, vai cair alguns reais, né, devido a esse lucro que é repartido entre todos os acionistas dessa empresa. Você também pode decidir investir em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, você vai adquirir cotas desses fundos e você estará investindo num prédio de escritórios, né? Ou num galpão industrial, né? Então, tem diversas formas, diversos tipos de fundos imobiliários, né? Mas o básico para o que nós estamos conversando é o seguinte: você recebe aluguel, né, de acordo com o número de cotas que você tem. Por exemplo, tem fundos que pagam 90 centavos por cota. Então, se você tem 10 cotas, você vai receber R$9. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$90. Se você tem 1000 cotas, vai receber R$900. Né? Então você vai adquirindo as cotas, né? Vai formando um patrimônio na forma de fundos imobiliários e vai recebendo esses aluguéis. E a vantagem é que os fundos imobiliários pagam esses dividendos mensalmente, então todos os meses você recebe. As ações nem sempre pagam mensalmente, mas às vezes pagam trimestralmente, 2 vezes por ano, né? Dependendo do tipo de ação que você comprou, você também recebe dividendos, né? E esses dividendos você pode fazer um cálculo quanto vai receber mensalmente a partir de 2 recebimentos anuais, ou 4 recebimentos anuais, ou 3 recebimentos anuais, depende de empresa para empresa. Isso é o que eu chamo de renda passiva. Além dos dividendos, por exemplo, as ações pagam juros sobre capital próprio, tá? Também é uma forma da empresa
distribuir, né, uma certa quantidade de juros para os seus acionistas. Tá? Você pode receber bonificações também, né? Essas bonificações podem vir em forma de dividendos, em forma de ações, né? Ou podem ocorrer desdobramentos, onde você vai receber por exemplo, você tem uma ação, pode receber mais uma, né? Você tem uma ação, pode receber mais 3, você tem uma ação, pode receber mais 5, né? Então o seu número de ações vai crescendo com esse desdobramento, e se a empresa continuar valorizando, você tem um número maior de ações, né, com um valor que a empresa traz para você. Tá? Então eu falei aqui, ó, de renda passiva de aluguel normal, né, renda passiva de fundos imobiliários que vão pingando mensalmente na sua conta, renda passiva de dividendos, juros sobre capital próprio, desdobramento das ações, né, diversas vantagens. Você pode também investir em ETFs, né? Nos Estados Unidos, as ETFs elas também pagam dividendos. Aqui no Brasil, as ETFs não pagam dividendos. Esses dividendos são incorporados ao valor, né, da ETF. Mas nos Estados Unidos elas pagam dividendos também, certo? Você tem REITs também, que são primos dos fundos imobiliários, que também pagam dividendos, né? Normalmente de 3 em 3 meses. Tá? Agora tem alguns que pagam mensalmente também. Imagine você recebendo em dólar, né? Lá nos Estados Unidos você abriu uma conta numa corretora e tem ETFs, tem ações, você pode se tornar sócio lá do Facebook, do Google, né, da Netflix e de outras empresas, né? E recebe dividendos, recebe dividendos sobre as suas ações, sobre os seus REITs, né? De 3 em 3 meses, e isso em dólar. Então tudo isso que eu estou falando é renda passiva, que vai pingando na sua conta mensalmente, dependendo do número de ações que você tem, né? Você não faz um esforço. Por exemplo, você construir um prédio vai gastar 80, 100 mil reais para construir uma kitnet para alugar. Os incômodos durante a construção desse prédio, os incômodos durante a manutenção, né, anual que você tem que fazer, né, e os gastos que você tem que fazer, né? Os fundos imobiliários e os REITs podem proporcionar esse aluguel que você quer receber, né, sem ter que construir um prédio, apenas se tornando sócio de certos investimentos, né? Uma outra maneira também de receber uma renda passiva, você pode escrever um livro, né, e esse livro disponibilizar. Mas aonde disponibilizar? As editoras, será que não escolhem os autores? Uma notícia para vocês: tem diversos sites que permitem que você escreva um livro, tanto físico quanto um e-book, um livro que não é físico, e disponibilize gratuitamente esse livro. É óbvio que a empresa vai tirar um percentual desse livro para si, tá? Mas você vai receber também passivamente ao longo dos anos, vai pingando na sua conta sem se preocupar. Um exemplo é a Amazon nos Estados Unidos, né, que também tem ações na Bolsa, né, na Bolsa dos Estados Unidos, e também aqui no Brasil você consegue comprar ações da Amazon, né, mas sob outra forma, sobre a forma de BDRs, por exemplo. Tá? A Amazon, ela permite com que você suba, né, o seu livro, né, faça um upload do seu livro ou do seu e-book, e ela tem um site preparado para isso.
Depois você pode pegar o link desse seu livro e distribuir para as pessoas que você conhece, né? Divulgar nas redes sociais e mensalmente a Amazon vai depositar na sua conta os royalties desse livro que você escreveu. Então, o assunto de hoje foi renda passiva. Como, por exemplo, escrever um livro e depois passivamente esse livro render royalties para você, né, ao longo de toda a sua vida. Ou formar um patrimônio na forma de ações aqui no Brasil, de BDRs, de ETF, de fundos imobiliários, né, e outros investimentos de renda fixa, se você gostar, né? E também stocks, que são as ações nos Estados Unidos, né? Os REITs, que são parecidos com primos imobiliários, mas têm suas ações também negociadas nas bolsas dos Estados Unidos. ETFs, que reúnem milhares de empresas de todo o mundo lá nos Estados Unidos. Você pode fazer um investimento numa ETF com 4.000 empresas, por exemplo. A possibilidade de dar errado é pequena, porque essas ETFs têm regras, têm regras passivas, né? Não tem alguém que ativamente altere essas regras, então são regras passivas que você conhece e que você sabe o que vai ser feito nesta ETF que você comprou, né? Então, pessoal, renda passiva é isso, né? Invista, forme seu patrimônio, escreva livros. Tem outras formas de renda passiva, como eu disse, né, que vão dar um pouco mais de trabalho para você, né? Depende do seu entusiasmo, né, em, por exemplo, construir um prédio. Eu prefiro comprar um fundo imobiliário, um REIT, uma ação, né? Acompanhar empresas boas, perenes ao longo do tempo, né? E que dão lucros consistentes e receber na minha conta dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, desdobramento das ações, né? Dividendos de fundos imobiliários, tá? Renda passiva é isso. Você não vai precisar continuar trabalhando, a não ser que você esteja escrevendo um livro. Aí você faz o trabalho uma vez, coloca o livro à disposição e recebe ao longo de sua vida o rendimento de livros. Para vocês terem uma ideia, no ano da pandemia, que começou a pandemia, eu escrevi cerca de 10 livros que estão à disposição de vocês na Amazon, né, sob a forma de e-book, e alguns livros físicos também. Este ano escrevi mais 3 ou 4, não lembro direito, né, também sobre os mais diversos assuntos que envolvem matemática, física, que são as áreas que eu me dedico, né, educação financeira, que está dentro da área da matemática também, hábitos de estudo, eu sou um educador, né? Então tem diversos livros. Se você quiser apoiar o nosso canal, pode adquirir um desses livros, tá? Basta entrar no link que vai estar aqui nos comentários, escolher um dos livros e fazer a aquisição, né? Se você é um estudante do ensino médio, esses livros são adequados para se preparar para o vestibular e estudar física e matemática, além de dar algumas dicas sobre hábitos de estudo, como se organizar. Até o próximo encontro!